E para que nós utilizamos essa classificação clínica, doutora Hanna? Então, uma vez que a gente avalia a válvula tricúspide e determina que ela tem uma insuficiência importante, o próximo passo é a gente avaliar a etiologia. E diferente das outras valvopatias, o primeiro passo da valvopatia tricúspide é avaliar se ela é primária ou ela é secundária. E nessa valvopatia especificamente, a causa secundária é a mais importante, é a mais prevalente. Como assim primária e secundária? A primária é quando tem um acometimento da estrutura daquela válvula. Então, por exemplo, um acometimento reumático direto, alguma outra lesão estrutural específica da válvula tricúspide. Que aí é o que o Tiago falou, que a gente vai ter um acometimento mais do lado direito do coração mesmo, vai poupar o lado esquerdo, vai poupar o pulmão. Mas em 90% das vezes, até 90% das vezes, a etiologia ela é secundária. Como assim? Eu tenho um problema na válvula aórtica ou na válvula mitral ou alguma disfunção ventricular esquerda que gera uma sobrecarga de pressão no pulmão, consequentemente no VD, no ventrículo direito, e aí eu vou gerar uma insuficiência tricúspide que é secundária. Essa é a grande maioria das causas, né, da etiologia que a gente tem. Quando a gente pensa na primária, então, a secundária o Tiago vai explicar um pouco melhor já, mas quando a gente pensa na primária, se eu tenho uma insuficiência tricúspide importante, eu vejo a etiologia, sei que ela é primária, e o paciente tem um sintoma que é refratário, o paciente está tratando com diurético, restrição hídrica, ele segue tendo sintomas. Ou, se ele tem alguma repercussão mais importante, eu percebo que o ventrículo direito está dilatando, ele está evoluindo com disfunção, eu vou precisar pensar em indicação para esse paciente. E aí eu vou fazer uma indicação de intervenção, que aí a gente tem várias opções de intervenção, mas cirurgia ou transcatéter, para poder tratar esse meu paciente. Mas se a etiologia ela é secundária, a gente tem algumas outras coisas para avaliar. É interessante a gente perceber que o ecocardiograma bidimensional para avaliar, por exemplo, função de ventrículo direito, ele é um pouco limitado, né, Tiago? A gente sabe que o ventrículo direito ele tem um formato bem mais complexo do que o ventrículo esquerdo. O que a gente avalia nessa insuficiência tricúspide secundária no ecocardiograma para a gente indicar o procedimento, o tratamento? Agora, sem sombra de dúvidas, a gente vai entrar num assunto mais complexo e espinhoso quando falamos de insuficiência tricúspide. Se você observar em outros vídeos que nós já gravamos aqui, nós falávamos inclusive que a válvula tricúspide é a válvula esquecida. Por que isso acontecia? Porque, antigamente, as grandes referências de literatura que formavam o conhecimento médico traziam que a abordagem da válvula tricúspide não deveria ser feita, pois na grande maioria das vezes, essa repercussão era secundária a uma outra valvopatia. Exemplo clássico, a estenose mitral reumática, que era muito prevalente nas décadas passadas, levava a uma sobrecarga de pressão do lado direito do coração que poderia sim evoluir com insuficiência tricúspide. E naquela época, a ideia de tratar a válvula mitral de forma isolada trazia a ideia de que você resolveria a válvula tricúspide. Os trabalhos mais recentes e a avaliação à luz da medicina baseada em evidência nos mostram que não é bem assim. Okay? Então, se você negligencia o lado direito do coração numa abordagem isolada à esquerda, você pode sim ter impacto negativo na sobrevida desse paciente. Okay? Por que isso acontece? Porque não necessariamente aquela disfunção é apenas funcional. Às vezes, aquela alteração funcional de sobrecarga levou a alterações anatômicas e funcionais de forma definitiva. E aí sim, seria necessário você ter uma correção cirúrgica. E aqui a grande discussão, Quando eu deveria então intervir? Isso é uma grande polêmica, pois existem serviços de cirurgia que falam de aumento de risco cirúrgico desses pacientes, aumento de tempo de circulação extracorpórea. Isso tudo sim tem que ser levado em consideração. Talvez esse seja o paciente mais adequado para você hoje em dia levar para uma discussão de Harting. Afinal de contas, todos os profissionais envolvidos, sejam clínicos, sejam os de métodos diagnósticos, e aqui ecocardiografia, tomografia, ressonância, e também os intervencionistas, hemodinamicistas e cirurgiões, devem dar a sua opinião diante da complexidade dessa válvula. Como a doutora Hanna bem colocou, anatomicamente, a válvula tricúspide ela é uma válvula diferente das demais. Existe uma complexidade anatômica tridimensional que você não encontra do lado esquerdo. E mais, a conformação espacial do ventrículo direito para você fazer uma adequada avaliação acaba atrapalhando ou mais,
colocando como métodos limitados a ecocardiografia para fazer essa avaliação. Sim, nós temos algumas ferramentas, nós podemos observar deslocamento de anel tricúspide, podemos observar a área fracionada do ventrículo direito, mas todos esses métodos, até o atual momento, não se mostraram tão eficazes assim em trazer uma leitura adequada da repercussão hemodinâmica do lado direito e também da complexidade da doença. Então, o que nós utilizamos hoje, na verdade, é um aglomerado de métodos. Nós vamos ter leitura de ressonância, vamos ter leitura ecocardiográfica e junto disso tudo você pensar em intervenção. Quando nós falamos em etiologia secundária, portanto, existe uma doença do lado esquerdo do coração que demande um grau de intervenção e também existe a disfunção da válvula tricúspide de forma secundária. Isso aí geralmente são 80% dos casos da disfunção da válvula tricúspide. O que você deveria fazer? As diretrizes são muito claras nesse contexto. Se você está diante de uma lesão à esquerda com indicação de intervenção e olha para a direita e encontra um anel da tricúspide medido pela janela apical 4 câmaras, ecocardiográfica lá, maior ou igual a 40 milímetros, você está diante de um grau de recomendação, sim, de intervenção concomitante. Também, se você encontra um grau de regurgitação tricúspide funcional de moderado para mais, então moderado, importante, ou as outras classificações que a doutora Hanna falou, você também está indicado a fazer uma intervenção concomitante, ok? Existem situações que fariam você ponderar essa indicação. Quais seriam elas? Isso não é tão claro na literatura, mas se você está diante de um paciente com disfunção sistólica importante do ventrículo direito, avaliado por diversos métodos multimodalidade, e hipertensão arterial pulmonar importante, o ponto de corte em geral é 60 ou 70 milímetros de mercúrio, esse é um paciente que você não deveria pensar na abordagem concomitante, pois ele pode evoluir ou ter uma grande probabilidade de evoluir com disfunção sistólica já no pós-operatório, esse indivíduo ter sérios problemas para sair de circulação extracorpórea ou até mesmo ali no pós-operatório imediato, ok? Diferente disso, você teria sim indicação de intervenção, mas, como eu disse, esse é um paciente muito complexo e deveria sim ser abordado em ambiente de heart-in, onde a importância e a expertise de cada um dos profissionais envolvidos em cardiopatia estrutural, e aqui especificamente valvopatia do lado direito, deveriam ser ouvidos, pois você tem que entender o grau de complexidade clínica desse paciente, ele é tão sintomático assim que valeria a pena correr esse risco? Mas ele anatomicamente, ele demonstrou pelos métodos de imagem que realmente é uma lesão possível de ser abordada? O cirurgião está confortável em aumentar um pouco o tempo de circulação extracorpórea nesse paciente para fazer uma abordagem concomitante, visto a gravidade desse paciente que já tem uma lesão do outro lado? O intervencionista enxerga alternativas transcatéter para abordagem desse paciente? Por exemplo, ele é alto risco e o hemodinamicista enxerga que é possível fazer uma clipagem? Será que não seria um caminho interessante a seguir nesse paciente? Então, desse grupo de pacientes de valvopatia, a insuficiência tricúspide está começando a caminhada de entendermos de forma bem clara quais são as indicações. Hoje, na literatura, um anel tricúspide maior ou igual a 40 milímetros e um grau de regurgitação de moderado para mais importante figuram como diretrizes para você indicar intervenção de forma concomitante. E aqui, a plastia ou reparo valvar, sem sombra de dúvidas, seria o critério de intervenção. Quando você faria uma abordagem diferente de uma plastia, Hanna? Nesse grupo de pacientes que tem uma lesão tricúspide e você está avaliando. Plastia é o padrão ouro. Qual seria outro contexto ou outros contextos que poderiam fazer você pensar em outra abordagem nesses pacientes? Bom, a plástica é realmente a primeira opção, né, para o tratamento da insuficiência tricúspide, mas se esse paciente não tem condições anatômicas de realizar a plástica, isso vai ser visto durante o procedimento pelo próprio cirurgião. Se a gente não tem material adequado ou se o cirurgião de repente escolhe colocar uma prótese no lugar de fazer uma plástica, a gente só precisa lembrar que o ideal é que a gente escolha uma prótese biológica. A gente sabe que o fluxo de sangue e as pressões que o ventrículo direito, as câmaras direitas estão submetidas é bem menor do que do lado esquerdo. Então, a chance da gente ter trombose de uma prótese mecânica ali é muito alta. Então, sempre dá preferência para prótese biológica nesses casos. Pois bem, como vocês podem ver, é um assunto bem complexo quando a gente fala de insuficiência tricúspide. Você tem que acompanhar a gente aqui, porque a gente vai trazer muito assunto sobre isso. Tem vários detalhes que a gente vai abordando, cada vez mais complexos, e você vai acompanhando com a gente aqui na nossa plataforma do Triple Y, ok? Um grande abraço e nos vemos em breve.